TDAH, ele não é preocupado. É isso que diferencia do TAG, da ansiedade generalizada, não? Ele não é aquela pessoa que fica assim, ai, mas o que é que vai acontecer? E se eu fizer isso? E se aquilo? E como é que é? O TDAH, não, ele tá aqui conversando com você e ele já tá pensando, mas, poxa, nossa, e aquela viagem vai ser massa, né? Vai ser muito legal. E se eu fizer aquilo? E como é que vai ser? Ó, sabe? Vai tá, Não é uma preocupação, não é, como se fosse uma expectativa. é sonho, é sonhador. Sabe? É aquela cabeça que está se distraindo ou que está pensando em muitas coisas, em fazer muitas coisas, sabe? O TDAH é aquele que não se... No final de semana, vamos pegar esses feriados, os feriados que acontecem. Ele é o TDAH hiperativo, ele é aquele que vai, mesmo tendo uma semana exaustiva, normalmente é uma galera que trabalha muito, né? E ama esse trabalhar muito. E aí, na hora que ele tem tempo para descansar, o descanso do TDAH hiperativo é: aí eu vou visitar fulano, depois eu vou para não sei aonde, aí eu vou ajeitar minha casa. Então ele não vai parar. Ele não é mais a criança que dá estrelinha, mas é a criança que é o adulto que tem essa criança dentro dela fazendo esse movimento. Esse movimento de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Então, se envolver numa atividade que a gente diz no DSM de lazer calmamente, é difícil, né? Então, é aquele adulto que fala exaustivamente. E esse falar demais, que é o critério, né? Fala demais, frequentemente fala demais. É aquela pessoa que começa num assunto, aí para contar aquele assunto ela vai puxando outros, porque a cabeça dela tem tantas ideias, é que a gente chama de hiperatividade psíquica. Tem tantas ideias, que acaba que ele se perde, mas ele chega no objetivo que ele quer falar, mas ele precisa colocar para fora aquilo que a hiperatividade psíquica está colocando, sabe? Então, claro que existem diversos diagnósticos diferenciais para essas situações, mas é só para te mostrar como, tipo, o sintoma, o critério existe, só que a apresentação sintomática ela é diferente, porque o adulto recebeu freio, não? Freio Sim. social, tipo, se tu começar a dar estrelinha aqui, eu vou achar estranhíssimo, a sociedade vai lhe criticar e você vai sofrer, Você acha que né, acontece isso rebordosa. por uma questão de maturidade cerebral também? Ambos. O freio social é a maturidade cerebral. A gente fala que o cérebro, né, a literatura, quando eu falo a gente, eu quero trazer a literatura científica, que o cérebro ele faz um que nós chamamos de fechamento cortical por volta dos 24 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente nasce sem cérebro, ou o cérebro nasce liso? Não. O cérebro nasce, a gente nasce com o nosso cérebro, né, com o nosso córtex, sistema límbico, e ele vai se desenvolvendo, amadurecendo biologicamente do nascimento até por volta dos 24 anos. E a última região cerebral a ser formada é essa região daqui, do córtex pré-frontal, córtex frontal, que é justamente a área responsável pela tomada de decisão, funções executivas. Então é aqui que a gente tem mais atenção, que a gente planeja o que vai falar, o que vai fazer, que a gente toma a decisão, que a gente se organiza para fazer isso. Então essa é uma das últimas áreas a ser amadurecida biologicamente, né? Porém, para além da biologia, a gente tem uma sociedade. Né? Então, esse adulto de 24 anos, mesmo sem planejamento, mesmo sem essa tomada de decisão muito, né, eu falo agora, eu não falo, né? Eu me levanto ou não me levanto, isso ainda está muito imaturo. E no TDAH está mais imaturo ainda. Mesmo sem isso, a sociedade vai fazer você, né? Vai ter o O freio social, social, né? exatamente, vai fazer esse controle inibitório, que a gente ganha biologicamente de forma mais clássica a partir dos 24 anos. Isso não quer dizer que você não possa ganhar antes ou que você não vá continuar ganhando depois, mas do ponto de vista mais global, geral, nessa faixa etária aí dos 20 aos 24, e aí você vai alcançando, né, esse controle inibitório, e se você não tiver alcançado de forma biológica, você vai alcançar de forma social, e aí vem o sofrimento, porque aí você não tem, às vezes, condições biológicas para oferecer, mas a sociedade vai cobrar isso de você, e você tem que entregar. É, vai ter um desequilíbrio, né? Sim. Então, socialmente, você tem aquela pressão, mas biologicamente, né? Então, aquilo que você falou acontece às vezes de forma inconsciente. Involuntária, né? Inconsciente e involuntária, sabe? Não depende da vontade. Então, ai, fulano fala demais. Para de falar demais, você tem que se controlar. E a pessoa, tá bom, eu tenho que me controlar, eu tenho que falar. E volta a falar demais. Porque é uma imaturidade. E aí eu não tô falando mais do carinha que tem aí entre 20 e 24 anos. Eu tô falando do adulto que passou dessa fase da maturidade, mas que ainda assim vai ter um déficit, né, na produção de alguns neurotransmissores que vão fazer com que você tenha prejuízo nas funções executivas.